Sabe quando a gente pensa em crime contra o patrimônio, o que vem na cabeça? Furto, roubo, o básico, né? Mas e se eu te disser que mover uma cerca, alterar a marca de um gado ou até não repassar uma contribuição da Previdência são crimes previstos no nosso Código Penal com a mesma seriedade? Pois é, nessa análise a gente vai muito além do óbvio para desvendar as nuances que definem crimes que, olha, protegem a propriedade de formas que muita gente nem imagina. Então, fica a pergunta: o que de verdade separa um ato ilícito qualquer de um crime contra o patrimônio? A resposta, como quase sempre no direito, está nos detalhes. E como a gente vai ver, tudo pode depender de três fatores cruciais: quem tinha posse do bem antes do ato, qual era a real intenção da pessoa e até mesmo a natureza do que foi violado. Pode ser um limite de terra ou o dinheiro da previdência de um funcionário. O nosso roteiro de hoje é bem direto. Primeiro, a gente vai dar uma olhada em crimes menos óbvios. Depois, vamos focar em questões de terras e animais. Analisar o crime de dano, mergulhar de cabeça na complexa apropriação indébita e, no final, entender como a intenção é a peça que define o jogo todo. Vamos lá? Começando, então, por aqueles crimes onde a linha entre o certo e errado é muito mais sutil do que parece. E aqui, pessoal, os detalhes não são só detalhes, não. Eles são absolutamente tudo. E para começar, vamos falar da forma mais antiga de propriedade que existe: a terra. A lei não protege só o terreno em si, mas também seus limites e, claro, os animais que vivem nele. O artigo 161 trata de algo que parece cena de novela: mover uma cerca para ganhar um pedacinho de terra do vizinho. Mas ele vai muito além disso. O mesmo artigo também considera crime, por exemplo, desviar o curso de um rio para prejudicar outra propriedade, e até mesmo invadir um terreno com violência ou agindo em grupo, o que a lei chama de esbulho possessório. Mas aqui tem um ponto muito importante. Geralmente é o Ministério Público que processa esses crimes. Só que se essa briga por terra for entre particulares e não tiver rolado nenhuma violência, a regra do jogo muda. O Estado só vai intervir se a vítima for lá e prestar queixa. Na prática, isso coloca nas mãos do proprietário a decisão de levar ou não o caso para a justiça. Agora, passando para os animais, o artigo 162 protege a identidade do rebanho. O crime aqui é bem específico: alterar a marca de ferro no gado. E como uma alteração dessas deixa uma prova física ali, clara, no couro do animal, a lei é bem rigorosa. Não basta só uma acusação, não. É obrigatório fazer uma perícia técnica para comprovar que o crime de fato aconteceu. E agora, um crime bem curioso no artigo 164. Não se trata de roubar os animais, mas sim de colocar animais na terra de outra pessoa. Imagina só, um fazendeiro que, de propósito, solta o gado dele para pastar e destruir a plantação do vizinho. A palavra-chave aqui é prejuízo. Se os animais entrarem lá e não causarem nenhum dano real, não tem crime. E, de novo, a iniciativa de processar é da vítima. Ok, agora a gente muda um pouco o foco. Saímos da posse e vamos para a destruição. Quebrar algo que não é seu parece um crime simples, né? Mas a lei faz uma distinção muito, mas muito importante entre um dano comum e situações que tornam esse ato bem mais grave. O artigo 163 é super direto. É crime destruir, inutilizar ou deteriorar qualquer coisa que pertença a outra pessoa. E isso vale tanto para um celular quebrado quanto para um muro pichado. Mas o detalhe fundamental é o seguinte: não existe dano culposo no Código Penal. Ou seja, se alguém quebra algo sem querer, pode até ter que pagar pelo conserto, mas não responde criminalmente. Para ser crime, tem que ter a intenção de destruir. Olha, a diferença entre o dano simples e o qualificado é gigantesca. O simples tem uma pena bem leve e, na maioria das vezes, depende da queixa da vítima. Agora, o dano qualificado é outra história. Se ele for cometido com violência, usando explosivos ou contra um bem público como um orelhão ou um ônibus, a pena fica muito mais pesada. E aí, nesses casos, o Estado tem o dever de processar o criminoso, não importa o que a vítima queira. Certo. Chegamos agora na parte mais complexa e, na minha opinião, a mais interessante da nossa análise: a apropriação indébita. É um crime onde a linha que separa a confiança do crime é finíssima e é definida inteiramente pelo momento em que a intenção criminosa surge. Vamos desvendar essa diferença que é crucial entre já ter a posse de algo e, de repente, decidir tomar para si. A chave, o coração do artigo 68, está nessa frase: de que tem a posse ou a detenção legítima. Isso define absolutamente tudo. Aqui, a pessoa não vai lá e pega o bem. Ela já recebeu esse bem de forma legal. Pensa no mecânico que está com o carro do cliente, ou no amigo que pegou uma ferramenta emprestada.
O crime só nasce, só se materializa no exato momento em que essa pessoa decide não vou devolver e passa a agir como se fosse a dona daquilo. Esse é um dos erros mais clássicos que existem, confundir apropriação indébita com furto. Vamos deixar isso bem claro. No furto, o agente não tem a posse e precisa fazer uma subtração, um ato de pegar o bem. Já na apropriação indébita, não existe subtração. O que existe é uma inversão de ânimo. A posse, que começou lícita, baseada na confiança, vira ilícita quando o agente decide se apropriar do bem que já estava com ele. A outra grande confusão é com o estelionato. E aqui a diferença está no tempo. No estelionato, o dolo, a má-fé, já existe desde o comecinho. O agente bola um plano para enganar a vítima para que ela entregue o bem já com a intenção pré-concebida de nunca devolver. Na apropriação indébita, o dolo é subsequente. A pessoa recebe o bem de boa-fé e só depois, num segundo momento, é que ela decide não devolver. O momento da intenção criminosa é o que separa um crime do outro. E aqui o direito entra num debate super interessante. Quando é que o crime de fato acontece? Uma teoria diz que é no momento em que a pessoa age como se fosse a dona. Por exemplo, quando ela anuncia o item que pegou emprestado para vender. Se for assim, seria possível punir a tentativa de apropriação. Já outra teoria defende que o crime só se completa quando a pessoa se recusa a devolver o bem. Nesse caso, não existiria tentativa. Ou ela se recusa e o crime está feito, ou não. Agora, uma versão específica e muito grave. A apropriação indébita previdenciária. O bem que é apropriado aqui é o dinheiro que a empresa desconta do salário do funcionário, mas não repassa para o governo, para a Previdência. É um crime que só pode ser cometido por quem tem essa responsabilidade específica, como o dono ou o administrador de uma empresa. A lei aqui é precisa como um relógio. Se a empresa não repassa aquele desconto do salário, o crime acontece no dia seguinte ao vencimento do prazo para o pagamento. Agora, se o caso é sobre um benefício que a empresa deveria pagar a um funcionário, o crime se concretiza no exato dia em que o pagamento não cai na conta. E esse crime tem regras muito próprias. Primeiro, não importa o valor, o crime é sempre considerado grave porque afeta o sistema previdenciário como um todo. Não se aplica o princípio da insignificância. Segundo, não precisa provar que o administrador queria o dinheiro para si. O simples ato de não repassar já é suficiente. Terceiro, é um crime diferente de sonegação fiscal. E por último, uma luz no fim do túnel. Se a dívida for paga antes de uma ação fiscal começar, a punibilidade pode ser extinta. Bom, chegamos na nossa síntese. Depois de passar por todos esses detalhes, vamos agora amarrar todo esse conhecimento, focando no elemento que conecta todos esses crimes, a intenção do agente e a natureza bem específica da sua conduta. Resumindo a ópera, cada crime tem um DNA próprio. Alterar limites busca tomar um imóvel. O dano quer destruir a coisa. A apropriação indébita perverte uma posse que era legítima. O furto subtrai o que não se tem. E o estelionato engana para conseguir o que quer. A ação final pode até parecer semelhante, mas a intenção por trás, essa muda tudo. Para a gente encerrar, fica uma reflexão. A posse é um fato, é ter algo com você. A propriedade é um direito, é o título legal sobre algo. Os crimes que a gente viu hoje mostram que a intenção humana é essa força poderosa capaz de transformar o fato ilícito, o lícito em crime. A pergunta que fica é, no mundo de relações tão complexas, quão clara é essa linha para cada um de nós? Obrigado por acompanhar até aqui.